É assim, com muita alegria que eu estou participando hoje aqui com vocês. Eu me chamo Thaíris Neri, para quem não me conhece. Eu fiz letras vernáculas com francês na UFBA. Formei no ano passado, mas a mente ainda não entendeu que eu estou formada. Demorou, ainda sonho que eu estou fazendo trabalho, artigo, pesadelo, né, gente? E assim, eu sou muito tímida assim para falar com o microfone. Se me deixar sair no meio, eu falar todo mundo aí de um por um. Já conheci várias pessoas. Mas Deus nos coloca, às vezes, né, nessas experiências. E eu estou muito feliz porque, assim, a cru eu me sinto em casa. Mesmo que muitas vezes eu fico, assim, um pouco com vergonha e tal, mas eu chego aqui, eu vejo essas carinhas, eu vejo que como a gente se sente em casa. Olhamos uns para os outros e nos identificamos. Sabemos quem é o outro, a partir do momento que a gente está aqui junto, convivendo, orando, compartilhando, e a gente olha para o outro e se vê no outro. Então, a cru tem muito disso. E aí, dadas as apresentações, né, hoje eu estou formada, graças a Deus, existe esperança para Israel. Eu formei quase 10 anos de UFBA. Se eu conseguir, vocês também vão conseguir. E aí eu vejo aqui muita gente que está formando. Eu estava curiosa para saber quem estaria aqui, né? Será que a gente, novatos, pessoas que estão formando, pessoas assim como eu que já formaram, e fiquei muito feliz. E aí eu já saio daqui hoje muito feliz, vou até colocar o tempo aqui, gente, porque eu sei que o tempo está bem apertadinho, mas eu vou seguir, respeitar a ordem. E assim, eu gostei muito de vir e conversei com várias pessoas, tem gente aqui que eu fiquei muito feliz, que nem sequer entrou na universidade ainda, mas já está aqui com a gente. Isso é muito lindo. Cadê Grace? Você é resposta de oração. E aí, logo no início, já aprendemos muito aqui no início, né? E eu queria falar um pouco sobre retomar a ideia do legado. A palavra legado, ela tem origem no latim, que significa legados. Legados, ela vem da ideia de enviado e representante. E no contexto romano, legatus era uma pessoa enviada, um diplomata, para representar os interesses do governo. Então, assim, trazendo para a nossa realidade de hoje, nós somos pessoas representantes de algo muito maior, uma mensagem muito grande. E aí, a gente viu, né, que tem a ideia de herança e tal, mas eu queria trazer esse contexto de representantes, de diplomatas, porque nós somos embaixadores de Cristo. E aí a gente vai ler o nosso texto preferido, Mateus 28, 20, que vai dizer assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Em algumas versões do século, né? Amém. E aí, pensando nesse texto sobre a ideia do legado, lendo Mateus 28, 20, será que estamos pensando a universidade apenas como um espaço de formação acadêmica ou também como um espaço de representar Cristo e o Evangelho? Porque se não formos ocupar esses espaços, fala-se tanto em ocupar os espaços hoje, mas se a gente não estiver lá, quem vai falar para aquelas pessoas que estão lá dentro? E aí, muito interessante o texto 20, que fala assim: ensinem a guardar aquilo que eu vos tenho ensinado. Deus, ele nos ensinou tanta coisa. A gente vem para a igreja hoje, as palestras, eu saio daqui tão edificado, saio daqui tão feliz. E tudo isso que Deus nos entregou hoje aqui, vem nos entregando durante todo o nosso tempo de caminhada com Ele, não é para a gente guardar para a gente, é para a gente compartilhar com os outros. E esse texto, o versículo 20, ele diz: ensinem essas pessoas a guardar aquilo que eu vos tenho ensinado. E aí, nessa ideia, a gente pensa que o legado missionário dentro da universidade, ele vai muito além de simplesmente ir para a faculdade, fazer a sua prova, pegar o seu diploma e ir embora. Isso é tão pequeno para aquilo que Deus tem preparado e tem direcionado para a gente, tem proporcionado, e na verdade ele está disponibilizando para a gente algo muito maior do que isso. E aí eu trouxe um contexto histórico de chamado missionário,
Eu queria falar um pouco de uma pessoa, não sei se vocês conhecem, que é o Bill Bright. Vocês já ouviram falar dele? Pois é, gente. Como é que a gente fala de legado missionário? Eu pensei, meu Deus, vamos falar de Bill Bright? Porque, claro, existem a CRU, existem vários outros movimentos missionários, mas tudo teve um começo. Alguém deixou um legado para que a gente estivesse aqui hoje. Hoje, cada pessoa que está aqui presente houve a participação de alguém. Eu lembro de um amigo, um colega da CRU também, que ele era de uma universidade, não lembro agora o nome, que a gente passou 5 anos de graduação, quando chamava as universidades. Unime, Católica, UNEB, quando chamava dele, só tinha ele. Ele ia lá na frente. Foi 5 anos de graduação em engenharia, somente orando pela universidade. No ano que ele saiu, o movimento foi levantado. E aí tinha cristãos, tinha evangelismo, tinha gente se convertendo dentro da universidade. E a gente viu assim, o tempo que ele passou ali, ele não desistiu. Ele continuou orando fielmente para que Deus levantasse e mandasse trabalhadores para aquela seara. Então, assim, e aí eu lembrei da história dele, foi tão intenso que ele viveu que depois de formado ele se tornou missionário em tempo integral. Foi lindo demais. E aí eu pensei em Bill Bright, porque ele também foi uma pessoa muito importante nessa história dos movimentos espirituais. Ele é o fundador da Cruzada, né? Estudantil Profissional para Cristo, hoje é a CRU. Também é o autor daquele folheto que a gente viu lá em cima, de evangelismo, que a gente usa muito para evangelizar as pessoas. E ele se converte na universidade. Ele poderia se converter em qualquer outro lugar, mas Deus escolheu a universidade. E ele começou a se envolver em missões na universidade, ele ingressa no seminário teológico, mas dentro da universidade ele vai ter uma visão, ele tem uma experiência com Deus muito profunda, e ele vê um movimento espiritual se espalhando por vários países do mundo. E quando ele tem essa visão, ele entende que o chamado dele, Deus estava fazendo um convite para que ele se envolvesse naquilo que Deus estaria fazendo no mundo, que era levar pessoas até Cristo. E aí a sua estratégia foi pensar nos estudantes universitários. Porque ele pensava assim, alcance a universidade hoje, alcance o mundo amanhã. Por quê? Porque é desse lugar que vai sair políticos, que vai sair professores, que vai sair pessoas que vão impactar o mundo lá fora. E eu vejo como muitas profissões são formadas aqui dentro, e isso não é por acaso. Porque o fato de sermos cristãos nos torna um profissional diferente. Somos um profissional da nossa área, vamos exercer a nossa profissão, mas para além da nossa profissão, nós estamos trabalhando para um propósito eterno. É para além, é em nós e para além de nós. E ele com o apoio de uma cadeia, ele tem um apoio de uma cadeia de oração. Aqui na CRU tinha esse movimento, não sei se ainda tem, que era o 24, não esse, mas parecido com esse, que é o 24/7. Passávamos 7 dias de oração, 24 horas sem parar. Eita, povo de oração, né? Mas não era... Claro que as pessoas dormiam, viu, gente? O pessoal dormia, comia, mas havia um relógio de oração. Tal pessoa vai orar de tal hora, até tal hora, e assim a gente ficava naquele compromisso de orar. Para quê? Para que Deus enviasse trabalhadores para essa seara, para que Deus enviasse cristãos. A gente viu aqui no início, né, como foi falado, tem muito campo, tem muitas pessoas que querem ouvir o Evangelho. E apesar da gente pensar que o Brasil, todo mundo já ouviu falar de Jesus, mas será mesmo? Ouviu mesmo o Evangelho? Porque quando a gente sai para evangelizar na universidade, às vezes eles ouviram uma verdade distorcida da Bíblia, às vezes um mau testemunho. Não sei se vocês já participaram de projeto missionário. Se não participaram, eu encorajo. Gente, participem. É um divisor de água na vida do cristão na universidade. O tanto de gente que a gente encontra que, de fato, você senta e conversa e a pessoa tinha uma ideia completamente distorcida de Deus. Então, Bill Bright, ele vai olhar a universidade como esse campo. Meu campus é o campo, meu campo missionário. Ele vai abraçar e ele vai se debruçar nisso. E interessante que ele começa a orar pela universidade, a levantar esse movimento de evangelismo, oração e tudo mais. E no ano seguinte, que ele começa a olhar a universidade como campo missionário, um ano só, 250 alunos na Universidade da Califórnia se convertem a Jesus. E dentre esses alunos convertidos, a gente vai ter diretor de instituto, a gente vai ter estudante e líderes de grêmio,
a gente vai ter atletas, a gente vai ter tantas pessoas convertidas. E aí, logo em 2011, por ali, a Cruz já contava, né, com mais de 25 mil missionários em mais de não sei quantos países. Então, esse movimento que você pode olhar na sua universidade e pensar assim, nossa, só tem eu aqui. Meu Deus, só tem eu. Isso, há muitos anos atrás, já é fruto de oração de muita gente. De muita gente que uniu forças e olhou para a universidade e falou assim, eu vou abraçar esse campo. Eu vou abraçar essas pessoas. Porque quando a gente olha para a mensagem do Evangelho, eu lembro que eu trouxe um outro exemplo também, mas eu lembro que no primeiro projeto, eu participei de um projeto missionário que marcou a minha vida, que foi na França. E lá foi muito difícil pregar o Evangelho, falar de Jesus. O folheto que a gente entrega na universidade pode ser a nossa condenação amanhã, para vocês terem noção. O missionário falava assim, olha, entrega o folheto só se vocês tiverem assim, muita certeza, a direção de Deus que é para entregar. Porque assim, depois vocês podem se ver aí em uma outra circunstância bem complicada. E na França, que é um país desenvolvido, mas é um estado laico, eu vivi experiências de um terreno muito árido para falar do Evangelho. De um folheto que você entregasse o seu processo, a sua condenação amanhã. Isso faz 5 anos atrás, tá? Eu já vejo milagre acontecendo naquele país. Eu já vejo hoje coisas que antigamente era proibido. Hoje eu já vejo relatos e testemunhos. Mas na época que eu fui, um folheto, não, a gente evangelizava, mas nem sempre poderia entregar às pessoas. Mas uma coisa que o missionário me disse, no primeiro dia de evangelismo, que ninguém queria ouvir a gente foi muito mal recebido. A gente chegou e o missionário falou assim, imagina, né, gente, que eu lembro que quando eu entrei na CRU, eu fugia de evangelismo. O evangelismo sumia, desaparecia. E Deus me levou para um país assim tão difícil como foi a França. Mas isso foi uma experiência única. E quando eu cheguei num dia muito difícil de evangelismo, o missionário falou assim, e então, vocês amaram as pessoas hoje? Eu não entendi. Como assim? Ele, porque se vocês amaram a Deus, não, se vocês oraram pelas pessoas, se vocês compartilharam o evangelho com ela, então vocês amaram a Deus. E isso ficou no meu coração até hoje. Como a gente pode amar a Deus e não amar os nossos colegas da sala de aula? Não orar por eles, não entregar eles a Deus. Então, assim, eu vejo que tudo Deus tem um propósito. Se Ele nos colocou na universidade que Ele nos colocou, no curso que Ele nos colocou, é porque há um propósito muito maior nisso. E eu trouxe um outro exemplo, e eu vejo assim, né? Bill Bright, ele deixou esse legado da CRU, e a CRU vem deixando o legado na vida de várias pessoas, estudantes que se converteram a Cristo dentro da universidade. E a gente vai sair, a gente vai embora, a gente vai seguir a nossa profissão, mas ainda há pessoas precisando conhecer o Evangelho dentro da universidade. Aquele professor chato que persegue a gente, que vai dar 0, que a gente não pode falar nada. Ele precisa ser alcançado. E aí, eu trouxe um outro exemplo, além desse de Bill Bright, o legado de Paulo a Timóteo. E eu vou pegar esse texto aqui que eu separei, que é 2 Timóteo 1, que fala assim, 2 Timóteo capítulo 1, que vai dizer: Paulo, apóstolo de Cristo, por vontade de Deus, enviado para anunciar a vida que Deus promete através da fé em Cristo Jesus. Escrevo esta carta a Timóteo. A ti, meu querido filho espiritual, desejo que a graça de Deus Pai, de Cristo Jesus nosso Senhor, assim como a sua misericórdia e paz, sejam manifestadas na sua vida. E logo mais no 3, diz assim: sempre que lembro de ti nas minhas orações, o que acontece frequentemente de noite, de dia, expresso meu agradecimento a Deus. Este é o Deus dos meus antepassados, a quem tenho servido com consciência limpa. Desejo muito tornar a ver-te, o que dar-me-ia uma imensa alegria, pois lembro-me das tuas lágrimas quando nos separamos. Lembro-me da tua fé sincera, fé que a tua avó Lloyd e a tua mãe Eunice também tiveram, e que também domina a tua vida. Por isso recordo-te que deves tornar mais vivo o dom espiritual que Deus te deu, quando impus sobre ti as minhas mãos,
Porque Deus não nos deu um espírito de medo e timidez, mas um espírito de poder, de amor e de autodomínio. Amém. E nesse texto é muito lindo, porque Paulo está deixando o seu legado, entregando um legado a Timóteo, e ele não só fala, olha, eu que impus as mãos sobre você, que estou te ministrando agora, mas olha, lembra da sua avó, daquela fé sincera da sua avó Lloyd, da sua mãe Eunice. Provavelmente Timóteo também deveria ter um pai, deveria outras pessoas, mas quem era a referência espiritual naquele momento? Qual era o legado que estava sendo deixado sobre a vida de Timóteo? A gente até falou no início sobre o legado da fé. Paulo estava deixando esse legado. Você lembra da fé sincera da sua mãe, lembra daquela fé da sua avó, e que não é por acaso que hoje você crê. E ele ainda fala isso, não é por acaso que você está crendo hoje. E no final ele diz, Timóteo tímido, nossa, gente, às vezes a gente é tão tímido. Vamos hoje na universidade. Meu Deus, eu não vou, não. Eu vou deixar para outro dia. No próximo evento da CRU eu vou. Evangelismo, não. Ah, não, eu vou para o Vida no Campus. Congresso, estou lá. Evangelismo. Por isso que na minha época, eu não sei como estão fazendo hoje, mas quando tiver evangelismo, me chamem, viu? Era surpresa. Não dizia, não. Ó, hoje é o evangelismo. E o pessoal, como é que correr? Não corre mais, fica ali. Não corre ninguém, hoje é evangelismo. Já fizeram muito isso. Mas Deus, ele não nos deu espírito de medo e nem de timidez, mas um espírito de poder, como diz o 7, de amor e de autodomínio. Não tenham medo de falar. Não simplesmente vão para a universidade, façam sua matéria e vá embora. Porque Deus, ele vai criar oportunidades. Ele vai colocar oportunidades para que a gente fale. E às vezes ele quer que a gente mesmo crie a oportunidade. À vista a gente tem aí o Conecta, que a gente chega com a cara mais de pau possível e convida a pessoa para jogar um jogo que ela nunca nem viu na vida. E a pessoa, eu quero, não sabe nem o que é. Aí no final, 4 leis espirituais ali, né? E aí a gente tem Eu separei esse texto de Paulo, deixando esse legado a Timóteo, para que a gente pense também. Tem um outro versículo. E aí ele fala, né? No finalzinho, ainda no 2, deixa eu pegar esse versículo aqui. No 2, o capítulo 2, no finalzinho, que a gente vai. No capítulo 2 ele vai dizer: fortalece-te na graça que Deus te dá em Cristo. E o que tens ouvido de mim e que tem sido confirmado por muitas testemunhas, transmite-o a pessoas capazes de comunicar a outros. Às vezes a gente está muito interessado em só cumprir ali aquele papelzinho exposto ao evangelho, evangelizado, fez oração. E nesse texto aqui ele fala, né, transmite a pessoas capazes de comunicar a outros. Então não é só somente falar, mas acompanhar, transmitir aquilo que Deus nos ensinou para que essas pessoas compartilhem a outros. E aí eu separei alguns exemplos aqui sobre não caminharmos sozinhos. Elias, Eliseu, a gente tem vários exemplos assim na Bíblia. Então a gente não precisa caminhar sozinho. E se a gente vai para o tempo dos apóstolos, Jesus também influenciou muito no seu tempo. Figuras intelectuais, figuras, né, importantes. A gente tem um exemplo de Nicodemos que foi até Jesus. Eu perdi meu cronômetro. E aí, a gente tem esse exemplo. Gente, quanto tempo? Porque eu coloquei o cronômetro aqui e me perdi. Ah, já vi. Glória a Deus, já vi. E aí a gente tem um exemplo de Nicodemos e tal, que também, né? Então, assim, eu coloquei para chegar aqui no tema bem importante. A universidade, ela é um espaço de testemunho de transformação. Então, é aqui, Deus nos colocou nesse lugar para um objetivo. E mesmo aqueles que já estão saindo, que já estão indo embora, não parem de orar pelas universidades. Não parem de orar por esse lugar, onde muitas pessoas ainda vão entrar, muitos estão querendo desistir. Ah, não vou para a universidade não, porque a universidade é um lugar que, enfim, já vejo cada coisa estranha. Mas a universidade onde tem pessoas, e todo lugar onde tem pessoas, são terra fértil para a pregação do evangelho. Depois que eu fui para a França, que eu vivi o que eu vivi lá, para evangelizar dentro da universidade, eu voltei para o Brasil. Gente, aqui é o paraíso. A gente pode fazer tudo, café grátis, a gente pode fazer um cartaz, a gente pode abordar as pessoas na rua, gente que a gente nem conhece. E veja
quanta liberdade a gente tem aqui para falar do Evangelho. E às vezes o que nos falta, às vezes não são ferramentas ou o que falar, porque Deus ele sempre tem nos direcionado. Às vezes é realmente essa questão da timidez e às vezes a falta de fé. Mas, apesar de tudo isso, de tudo que a gente vem sofrendo na universidade, às vezes caminhando sozinho, eu queria que a gente pensasse o que a gente vai deixar na universidade quando a gente sair. Como já foi dito aqui, e pensar também que com o nosso conhecimento adquirido, tudo que Deus colocou nas nossas mãos, o nosso conhecimento bíblico, o nosso conhecimento profissional, as capacidades, os talentos que Ele nos deu, como isso pode estar a serviço do reino, dentro e fora do espaço acadêmico? E essa é uma pergunta muito pessoal, a gente vê que tem pessoas com cursos muito diferentes, mas Deus ele nos convida a colocar tudo isso a serviço dele para cumprir o legado dele na Terra. E aí, para concluir, a gente sabe que o curso vai passar, as matérias chatas vão passar, os professores que ficam nos perseguindo também vai passar e muitos vão se converter, viu? Muitos vão se converter. Já vi testemunhos de professores se convertendo na universidade. Então, assim, não limitem o poder de Deus. Já teve gente nos projetos missionários. Não vou abordar aquela pessoa, não está com cara de que vai me ouvir. E é justamente aquela pessoa que precisa te ouvir. E aí eu coloquei aqui assim, né? Tudo vai passar. Mas existe algo que é incorruptível, que é belo, que é perfeito, que vai durar eternamente, que é o reino de Deus. Então, quando a gente sair da universidade, que possamos refletir sobre isso, deixar esse legado. Porque tem pessoas ali que precisam ouvir. E como ouvirão? Como Romanos 10:14. Como, pois, invocarão aqueles que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Ou ouviram ouviram coisas distorcidas do Evangelho. Então, como ouvirão se não há quem pregue? Todas as ferramentas Deus já te deu. E só para concluir, eu queria deixar essa frase de uma poeta que eu gosto muito. Ela fala assim: nada do que vivemos, Cecília, nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. E a forma como a gente pode tocar o coração das pessoas é através do Evangelho. Eu agradeço a oportunidade, tudo que você veio de... E aí eu gosto daquela frase, gente, sou muito tímida assim para falar com o microfone, não sei para que me deram o microfone, mas assim, tudo que a gente pode pensar, assim, às vezes a gente se sente realmente muito tímido, muito pequeno para falar na universidade, para um professor, para aquele aluno que está né, em cenários bem diferentes, mas não tenha medo, porque tudo de bom que tem na gente é Cristo. Cristo já está aí. O que tem de ruim é a gente mesmo, ele vai moldando. Então, assim, agradeço, né, por a oportunidade de ter falado aqui e assim encerro, deixando essa reflexão para vocês. Como podemos cooperar com a expansão do reino e deixar um legado na universidade? E é isso.